Valeu, torcedor! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, vamos falar desse pós-Grenal, porque a gente já repercutiu, acho, tudo que tinha que repercutir de ontem, né? Do jogo em si. Mas a gente precisa trazer, claro, os problemas que nós estamos vendo com mais ênfase desde as duas últimas partidas, especialmente o jogo contra o Juventude, agora contra o rival, porque talvez nós tenhamos nos empolgado um pouco e a gente não pode tapar o sol com a peneira. O nosso grupo é deficiente, nós precisamos de reforços, precisamos que a direção haja com mais agilidade, com mais rapidez, porque essa é a última semana, essa é a semana decisiva. Dia 14, agora, próxima sexta-feira, termina o prazo de inscrição no Campeonato Gaúcho. Dia 28 termina a janela de transferências. Quem chegar depois do dia 14 não pode jogar o Campeonato Gaúcho, pode ser registrado por óbvio, mas não pode jogar a fase final do Campeonato Gaúcho. Então é importante que nesta semana muitas situações se definam. Principalmente a chegada de reforços para o sistema defensivo, que é hoje o grande problema que o Grêmio tem. Eu diria que hoje o sistema defensivo é muito mais complicado do que o ataque, as extremas, né? Como o próprio Quinteiros chega muitas vezes a reclamar. Detalhe importante que a gente precisa falar aqui. Essa semana temos algumas situações que deverão se encaminhar. Como vocês viram aí na thumb do vídeo, o Vitória propôs um acordo ao Grêmio. O Vitória chegou com uma proposta ao Grêmio, vou explicar isso direitinho. Tem jogador que está disposto a pagar a própria multa, o próprio valor para poder vir jogar no Grêmio. Uma situação surpreendente, eu diria, nos bastidores, uma situação que teve uma reviravolta nos últimos momentos, e essa história toda do Botafogo querendo o Nathan Fernandes, que surgiu ontem no início da tarde, e que a gente vai trazendo os detalhes a partir de agora. Quase faltou a voz agora, mas vamos lá. Vamos avançando aqui. Vamos começar por essa história do Nathan Fernandes, né, que é um ponto importante nesse momento, porque dependendo do desenrolar da história do Nathan Fernandes, pode acabar implicando nas contratações das outras que eu vou falar para vocês aqui. Nathan Fernandes, vamos lá. Ontem surgiu aquela história toda do Botafogo querendo o jogador, certo? O primeiro valor que veio à tona foi o valor que o Simon Bianchini trouxe lá em GZH, de que o Botafogo teria feito uma proposta de 10 milhões de euros pelo jogador. Muito bem, a proposta é essa? É essa. Só que essa proposta, no valor total, é de 10 milhões. Tem umas situações ainda para chegar nesse valor. O Botafogo ofereceu ao Grêmio um valor fixo de 7 milhões de dólares. Esse é um outro detalhe importante. Vou abrir a gaveta aqui, tá? Porque nos bastidores há quem diga que foi uma proposta em dólar, outra em proposta em euro. A diferença é pouco, mas tem uma pequena diferença aí, tá? Pouco em valores, no caso, de câmbio e tal, mas há quem diga dólares, há quem diga euros. Fechada a gaveta? Bom, o valor é o mesmo, 7 milhões, euros ou dólares. Com 3 milhões de euros ou dólares em cláusulas. E aqui é que está o pulo do gato. A principal cláusula que o Nathan teria que cumprir já no Botafogo para o Grêmio poder chegar nesse valor dos 3 milhões de euros ou dólares é atingir um número X de jogos e atingir uma minutagem nesses jogos. Ou seja, não é tão fácil assim para chegar aos 10 milhões do valor total. 7 milhões é fixo. O Botafogo chega, paga os 7 milhões, leva o jogador. Ah, mas tem 3 milhões ainda no futuro. Tem 3 milhões. Mas aí o Nathan precisa jogar um X de jogos e fazer um X de minutos. Por exemplo, tá no contrato que o Nathan tem que fazer pelo menos 40 minutos em cada jogos. Beleza, se o Nathan jogar 10 minutos em cada partida, já não serve. Já não atinge a minutagem que o Grêmio precisa para poder receber esse valor. Então é isso que está em debate nesse momento. A proposta, o que se entende é que é uma proposta boa, mesmo que sejam 7 milhões fixos e 3 em variáveis, é uma proposta boa. Mas a tentativa do Grêmio nesse momento é de melhorar essa proposta fixa, aumentar talvez para 8,5, 9 e aí colocar alguma coisa em variável, claro, 1 milhão, 1,5 milhão, enfim, para que o Grêmio sim acabe fechando a saída do atleta para o Botafogo. É um ponto importante, está em negociação, conversas estão acontecendo neste momento.
Ontem, o presidente Alberto Guerra confirmou que há negociações. O Rossato, depois, ali na zona mista, negou, disse que não houve proposta, que não houve conversa, tal. Mas o presidente, antes disso, antes do jogo, já havia declarado que havia sim um interesse do Botafogo e as conversas estavam em andamento. Então é importante que nós ficamos atentos nesses pontos para que a gente possa saber como o Grêmio vai reagir daqui para frente. Ponto importante dessa história a partir de agora. Virando a chavinha para as contratações e não só para as saídas. O Grêmio está de olho nas situações de 3 jogadores em especial para esta semana. Camilo, jogador, está com um contrato com o clube russo. Ele, num primeiro momento, entendia que poderia sair de graça com aquela normativa, vocês já sabem dessa história, mas a normativa só vale para jogadores que chegaram antes do início da guerra. Por conta disso, ele está forçando a saída, porque não tem essa proteção dessa normativa da FIFA. Detalhe importante disso tudo, tá? O Camilo, ele tá tentando com o clube russo uma saída amigável. E ele quer vir pro Grêmio. Inclusive, ele já está se apresentando no CT Luiz Carvalho, está treinando, já foi apresentado ao Quinteiros, já conversou com o Quinteiros, já conversou com o grupo. Ele quer ficar aqui, ele está muito assustado com o que está acontecendo, caiu um avião na cidade onde ele estava treinando e tudo mais, morando. Então ele quer permanecer por aqui. E estaria disposto, inclusive, a pagar o valor que o clube russo pede pela liberação do atleta. Ou seja, o Camilo, nesse momento, está disposto a pagar para poder vir para o Grêmio. O Grêmio não está disposto a pagar uma grana para poder liberar o Camilo nesse momento. O Grêmio não está com aquela história de poder conseguir a liberação, até porque o Camilo seria mais um jogador para o grupo, né? Seria um jogador para poder fechar um grupo mais competitivo, um grupo onde o Quinteiros teria outras alternativas. Mas não é a prioridade deste momento. Não é a prioridade do Grêmio a contratação de mais um volante, embora o Camilo tenha caído nas graças do treinador, pelo menos nesse momento, as informações de bastidores. Então a grande novidade dessa história é que o Camilo está conversando com o clube russo, está conseguindo amolecer, vamos colocar assim, o clube russo. Os caras estão, né, naquela de tentar liberar o jogador e tudo mais, até porque ele não quer voltar e já era para ter se reapresentado por lá, e ele estaria disposto inclusive a pagar ou o valor total ou uma possível diferença do Grêmio colocando algum valor pela liberação do atleta. Mas lembrando, esta é a última semana. Christian Oliveira, essa é a grande reviravolta das últimas horas, a grande reviravolta que aconteceu da metade da semana para cá, porque o Grêmio já tinha feito uma proposta de 3,5 milhões ao Los Angeles FC lá dos Estados Unidos e o clube tinha negado, eles tinham jogado um valor lá em cima, acima dos 5 milhões. Só que o que vem acontecendo de alguns dias para cá? Essa diferença vem diminuindo. A exemplo do que acontece com o Camilo, lá com o clube russo, o Christian também não quer voltar para os Estados Unidos. O Camilo tem medo de voltar para a Rússia. E o Christian Oliveira tem uma situação de saúde. A filhinha dele tem um problema de saúde. Lá nos Estados Unidos está acontecendo aquelas queimadas, toda aquela história que a gente vem acompanhando aí nas notícias. Então, por conta disso, o Christian não quer mais morar por lá. Ele quer vir para a América do Sul. Tentou ir para o Uruguai, não conseguiu, está tentando vir para o Brasil agora, está tentando vir para o Grêmio. E esse é o grande ponto dessa história. Essa negociação que vem acontecendo já desde a metade da semana, nessa retomada de negociação, vem aproximando o valor que o Grêmio teria feito essa proposta ao Los Angeles. E por conta disso, há sim um otimismo de que o Christian possa assinar com o Grêmio nessa semana. Importante que se diga, o Christian está próximo de assinar com o Grêmio? Não. O Christian vai chegar no Grêmio? Já é confirmado que o Christian está vindo? Não. Há um otimismo por conta das últimas conversas. A diferença, que já foi muito grande, está diminuindo. E se seguir nessa toada, logo, tanto o Los Angeles FC, quanto o Grêmio, quanto o Christian devem chegar num acordo bom para todo mundo e o jogador poderá sim assinar com o Grêmio. Mas vejam bem, poderá, não quer dizer que nesse momento isso vai acontecer, tá? Então a grande novidade é que o Grêmio retomou as negociações com Los Angeles e que esse valor vem diminuindo e daqui a pouco pode sim chegar num valor que o Grêmio possa pagar. Daqui a pouco, como eu disse para vocês, puxando a negociação de saída do Nathan Fernandes, como o Grêmio vai precisar de mais um ponta, de mais um extrema, e o Christian é aquele cara que pode atuar até como centroavante, lembra do pedido do Quinteiros, que queria um ponta que jogasse até como um centroavante, ou daqui a pouco um centroavante e um ponta, enfim,
Daqui a pouco o Christian é esse jogador que o Quinteiros vinha vislumbrando e falando nas coletivas. Então o Grêmio, com a saída, possível saída do Nathan Fernandes nesse momento, pode aproveitar até essa grana e investir no Christian Oliveira. É uma possibilidade que a gente está vislumbrando ali para frente, tá? Sobre o Lucas Esteves, um outro ponto muito importante. A informação que o colega lá de GZH, o nosso amigo, o Rodrigo Oliveira, eu ia falar Leonardo Oliveira, Rodrigo Oliveira trouxe mais cedo, é que o Vitória propôs ao Grêmio um acordo. Um acordo para liberação do Lucas Esteves sem a necessidade de uma disputa judicial. É importante que se diga que o Lucas Esteves conseguiu na última sexta-feira uma liminar para poder assinar um contrato com o Grêmio. Ele conseguiu uma liminar para se ver livre do Vitória no primeiro momento. Mas é uma liminar que tem um tempo. Daqui a pouco essa liminar pode ser cassada e ele teria que voltar para o Vitória. Então, para resolver toda essa situação, o Vitória fez uma proposta ao Grêmio, uma proposta de acordo, que é a liberação do jogador com o Grêmio pagando a multa. Pagando aquele valor lá do início que o Grêmio já tinha pago, que o Vitória devolveu, e agora o Vitória propôs ao Grêmio que o Grêmio pagasse a multa mais uma vez e aí sim resolvesse toda essa história. A multa no valor de $1 milhão, 5.900.000 reais, estipulada em contrato. É muito provável que isso vá acontecer para resolver essa história de uma vez. O Grêmio já aguardava o jogador aqui no início dessa semana para assinar um contrato definitivo com o Grêmio, mas agora com essa proposta do Vitória, que o nosso colega ali, o Rodrigo Oliveira, trouxe lá em GZH, muito provavelmente o Grêmio vai acabar, assim, aceitando essa negociação que o Vitória está propondo e acabar anunciando o jogador já com um contrato definitivo, sem qualquer possibilidade de ali na frente ter mais um problema nessa contratação. Então vejam só, a última semana para poder registrar jogadores nessa reta final de Campeonato Gaúcho, ela começa quente, ela começa, diria até, com algumas preocupações, porque nesse momento nós não temos nenhum nome para zaga, mas a ideia da direção é anunciar o nome de um zagueiro até esta sexta-feira, até o prazo final, porque o que nós vimos nos últimos 2 jogos, quando a régua aumentou um pouquinho mais, foi algo realmente muito, mas muito preocupante. Então, como eu disse, ainda nessa semana o Grêmio pode anunciar um pacotão. Tem o Amuso, que já está em Porto Alegre, tem o Camilo, que é essa possibilidade, o Christian Oliveira, como eu disse, há uma possibilidade, não quer dizer que vai acontecer, o Lucas Esteves, que já está quase se resolvendo toda essa história, e tem ainda mais um zagueiro que o Grêmio está tentando aí no mercado ainda para essa semana. Vamos ver, vamos acompanhar os últimos detalhes dessa história toda. Te inscreve aqui embaixo, deixa o like, é sempre muito importante, eu já volto com outras informações aqui do Tricolor. Até mais.